Uma vez na guerra cultural, você nunca mais escapa da guerra cultural. Me desculpa, pequeno moço sueco, você não vai conseguir se safar dessa. Olá pessoas, o meu nome é Dante e eu não sou nerd. Nerd? Eu realmente não sou nerd. Mas enfim, hoje eu queria falar pra vocês sobre um cara que eu tenho muita apreciação, que é o PewDiePie. Eu acompanho ele desde que eu tenho 13 aninhos, hoje eu tenho 19, então eu sou fã dele faz muito tempo. E eu cresci junto com esse cara. Eu acredito que a nossa geração deveria ser, os nossos pais inclusive deveriam ser muito, muito gratos pelo PewDiePie ser um cara tão influente, tão famoso, assim, porque a gente está crescendo com um bom exemplo. Esse é um cara que quando faz cagada, pensa e pede desculpas. Esse é um cara que quando está sendo atacado, não abaixa a cabeça e se defende. Ele é um cara de moral, ele é um cara de princípio, e eu gosto muito disso nele, e eu acredito que eu fui muito modelado pelo exemplo que ele tem. Agora, ele acabou de alcançar 100 milhões de inscritos, é uma longa história, mas ele alcançou 100 milhões de inscritos praticamente por conta de um meme, onde que todo mundo incentivou a galera a se inscrever ao PewDiePie, porque ele é o único criador de conteúdo independente que pode lutar contra a T-Series, que é uma empresa. Então a gente teve sempre essa guerra cultural entre empresa e criador de conteúdo individual, e ele foi o nosso defensor por muito tempo. Hoje em dia já a T-Series já é maior do que ele, mas já deixou de ser um meme, e ele se envolveu em muita polêmica, inicialmente pela Wall Street Journal por ter feito meio que uma hate piece nele, onde que eles ficaram vendo vídeo de 6 meses do PewDiePie, onde ele faz vídeo de 10 a 20 minutos geralmente, mas eles procuraram por piadas e coisas que eles podiam usar contra o PewDiePie, e eles encontraram em 6 meses de conteúdo 3 piadas antissemitas. Não eram piadas onde que ele era antissemita, mas era onde que ele via antissemismo. E hoje em dia, como vocês sabem, se você vê antissemismo e tá no teu vídeo, é endorsamento. Por alguma razão, você vê alguma coisa, é endorsamento hoje em dia, tá ok? Tudo que eles puderem relacionar a você vai ser utilizado contra você. Então, ele sempre foi muito machucado por conta disso. Ele perdeu milhões de dólares por conta disso também. Ele perdeu a ligação que ele tinha com a Disney e várias outras coisas. Depois de muito tempo ocorreu outro incidente bem triste, que é um atirador. Eu não me lembro qual que foi, teve muitos casos de atiradores, mas ele tirou a vida de várias pessoas, e no memorando dele, que é o texto que ele fez antes dele morrer e postar na internet, ele fala para as pessoas se inscreverem ao PewDiePie, como que ele é relacionado a isso. Não importa se ele endorsa ou não. Novamente, a mídia rodou notícias contra o PewDiePie, falando que o PewDiePie é um radicalizador, várias coisas. E só que dessa vez, ao invés dele se defender, ele se sentiu extremamente culpado, porque o nome dele estava sendo relacionado à morte de crianças e de pessoas. E isso machucou muito ele, eu acho que isso pegou muito forte no emocional. E desde aquela época ele tentou se desligar completamente da guerra cultural. Porém, uma vez que tu entra, tu nunca mais pode sair. Ainda mais quando você é um cara tão grande e tão influencial que nem o PewDiePie. E hoje em dia, né, a gente tá no vídeo aqui de unboxing de 100 milhões de inscritos, e ele fez um upsi, ele fez uma pequena cagada, aonde que nesse vídeo, ao invés de ele simplesmente fazer um vídeo pra comunidade, né, agradecendo, mostrando a placa nova, ele faz uma propaganda para um aplicativo chamado Rony. E esse é o primeiro pecado que ele faz nesse vídeo. Porque ao invés de você fazer um vídeo simplesmente pra comunidade agradecendo tudo que eles fizeram até você, não, ele simplesmente caga na cara. Ah não, vou retirar mais dinheiro dessa oportunidade. Eu não vou mentir, provavelmente deve ter sido uma boa grana, deve ter passado talvez dos milhões. Eu não vou apostar nenhuma quantidade porque é impossível de quantificar a relevância do PewDiePie. Porém, a Rony fez uma propaganda, só que provavelmente algum gerente, alguma pessoa que estava ali, deu a sugestão de ele doar uma parte desse dinheiro para utilizar como meio que um escudo contra críticas, porque eles tinham muito medo de serem relacionados a, novamente, talvez notícias negativas, e terem a Rony relacionado a notícias negativas junto com o PewDiePie. Então eles fizeram uma, né, doação de 50 mil dólares para a ADL. A ADL é a Anti-Defamation League, e ela é extremamente errada. Ela é extremamente corrupta, e eu acredito que ela é muito longe de ter boas intenções.
E isso é uma das coisas que o PewDiePie não se ligou antes de fazer essa doação. Ele provavelmente recebeu uma sugestão, não foi ele que falou, eu vou dar pra Anti-Defamation League. Até porque eu acho que ele foi meio desligado nessa, porque a Anti-Defamation League foi... O CEO da realidade da Anti-Defamation League foi uma das pessoas que liderou a caça da ligação do PewDiePie com a Disney quando estava lá na situação da Wall Street Journal atacando ele. Ou seja, basicamente PewDiePie deu dinheiro pro bully. Basicamente PewDiePie deu dinheiro pra pessoa que caçou ele. Uau, e isso foi extremamente idiota. Eu não vou mentir, eu fiquei realmente irritado quando vi isso, porque eu não consegui acreditar na falta de competência dele em relação a isso. A Anti-Defamation League não foi apenas popular por ter feito isso, eles são populares por todos os tipos de cagadas. Eles relacionaram o Pepe, que é o sapo verde, a um símbolo da direita radical. Hoje em dia, você não pode postar Pepes em certos sites porque ele é simplesmente retirado automaticamente, porque por alguma razão, por causa de alguns memes que foram feitos radicais de pessoas meio malucas, ele é um símbolo de ódio. O meme, ele é um canvas, ele pode ser utilizado para qualquer coisa, mas se você colocar esse sapinho verde, independente do contexto, é um símbolo de ódio. Eles também não fizeram apenas isso, por alguma razão também eles conseguiram classificar o símbolo de ok, aquele símbolo que tu faz nos teus amigos ou perto deles quando você quer socar eles, como um símbolo de supremacia branca. Aparentemente isso aqui é um W e um P, e esse é White Power, poder branco. É um tipo de teoria da conspiração imenso, mas eles conseguiram classificar isso como um sinal de ódio. E por conta disso, se certas pessoas influenciais fizerem esse símbolo, esse gesto em certos lugares, elas podem se ferrar muito. Tem pessoas que perderam empregos por terem feito isso. Claro que não aqui no Brasil, isso aqui já é diferente, isso não se aplica muito aqui no Brasil, graças a Deus. Mas eu acho que vocês entendem o tipo de associação que a Anti-Defamation League é. Ela é o tipo de associação que não tem boas intenções. Ela tá aqui pra machucar criador de conteúdo independente. Ela tem uma lista de youtubers que devem ser banidos. E tem lá muito youtuber que não é ofensivo. Tem lá muito youtuber que não tem más intenções. E tem muita gente, muito criador de conteúdo inclusive, sendo caçado por essa liga. Ela é uma liga que comete mais bullying do que defender as pessoas do cyberbullying. Na verdade, eles são os que cometem mais cyberbullying do que eles estão fazendo para ajudar contra. E isso é uma das coisas que me irrita muito, porque eles nasceram como uma associação feita para lutar contra atitudes antissemitas. Mas agora eles são mais antissemitas do que os próprios inimigos que eles dizem. Isso é tão absurdo e tão infantil que me irrita. Depois de um dia, ele fez esse vídeo. Na verdade, antes ele também fez um tweet no Twitter tentando se defender. Não deu muito certo. Esse vídeo aqui já não deu muito certo em primeiro lugar porque a postura de corpo dele também não estava muito normal. Por alguma razão, a galera viu que ele não estava se sentindo muito confortável. Eu simplesmente não consegui assistir esse vídeo porque eu achei ele muito estranho. E quando você assiste uma pessoa muito, você sabe o normal dele, você sabe como que ele é. E ele não estava no dia dele, sabe? Ele não estava no normal dele. Então ele fez esse vídeo aqui, onde que ele retira a doação. Ele realmente retirou a doação. Ele não fez essa doação mais. Ele falou que ele quer doar para uma associação de boas intenções. E então o assunto acaba por aqui. Ou será que não? Como vocês podem ver aqui, ele tem o símbolo da Cruz de Ferro. E esse símbolo da Cruz de Ferro foi relacionado com certos caras maus da Segunda Guerra Mundial que tinham um líder com um bigodinho estranho. Aparentemente a bandeira deles foi utilizada dentro da Cruz de Ferro por muito tempo. Então a Cruz de Ferro foi relacionado a isso. E por conta disso, você não pode utilizar mais uma Cruz de Ferro. Mesmo sabendo que essa Cruz de Ferro aqui pertence a outro contexto, pertence a outro lugar. A Cruz de Ferro foi utilizada em várias situações já. Inclusive ela é uma medalha utilizada para condecoração de um certo país, acho que da Rússia? Não me lembro direito. Mas enfim, não é um símbolo de ódio. As pessoas utilizam hoje normalmente, mas já é o suficiente para as pessoas utilizarem notícias e rodarem notícias tentando atacarem. E esse é o problema com a guerra cultural. Uma vez que você entra, você não consegue sair. Ainda mais um cara tão influente que nem o PewDiePie, eu sinto muito por ele porque independente, ele pode fazer 1001 desculpas,
ele nunca vai conseguir se retirar da guerra cultural. Qualquer uma coisa que acontecer com ele, eles vão tentar relacionar ele e eles vão tentar atacar ele. E mesmo se ele não fizer nenhuma coisa errada, pelo simples fato de que ele é popular e influente, eles vão tentar achar algum tipo de coisa pra culpar ele, nem que inventem, mas eles vão. É por isso que eu digo, cara, se uma vez que você entra você não consegue sair dessa zona, e eu sinto muito por ele, porque ele é um moço que tá se sentindo mal por conta de tudo que aconteceu. Ele claramente não quer participar da guerra cultural, ele não faz mais nem meme relacionado a perto disso. Então, eu sinto muito por ele, eu desejo toda a sorte do mundo pra ele, eu fico muito feliz pelo casamento dele, eu realmente acompanho esse cara e eu fico muito impressionado que eu vejo ele como uma inspiração, então eu realmente desejo o melhor pra ele, mas enfim, esse vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até mais.